tem dias que a gente se sente tão triste, tão desanimado, é tão difícil sair da cama. Dias que a gente sente que precisa recomeçar, mas não consegue. Dias em que a nossa vida está simplesmente cinza, assim como esse dia. Numa época em que a coisa mais constante é a mudança, é necessário que você e eu aprendamos a lidar com frustrações, términos e recomeços. É preciso aprender a terminar, superar e recomeçar. Mas quem foi que disse que recomeçar é sinônimo de tristeza? Recomeçar pode ser simplesmente uma oportunidade para que você cresça, aprenda e viva uma vida nova. Como diz o texto de um autor desconhecido, onde você vê um obstáculo, alguém vê o término da viagem e outro vê uma chance de crescer. Onde você vê um motivo para se irritar e alguém vê a tragédia total, outro vê uma prova para a sua paciência. Onde você vê a morte, alguém vê o fim e outro vê o começo de uma nova etapa. Dizem que o povo brasileiro é o povo que não desiste nunca, que levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E até mesmo na Bíblia existe uma mensagem interessante e especial para os recomeços. Ela está em Isaías 43, versículos 18 e 19. Diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas e nem considerareis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Muitas vezes estamos tão fixamente ligados ao passado que esquecemos de nos aperceber das coisas que vêm para diante de nós, que muitas vezes são coisas maravilhosas. É claro, precisamos refletir, muitas vezes passar por um momento de tristeza, mas lembre-se sempre que essa tristeza não é perene e que você deve crescer e aproveitar as oportunidades de recomeçar. Términos e começos. Começos e recomeços. Esse é o tema do programa Vida Viva de hoje. E você é o nosso convidado especial para acompanhar uma conversa interessante que vai nos ajudar a aprender como encarar os términos e dificuldades da vida de maneira mais positiva e crescer com eles. A nossa convidada especial para falar desse assunto é a Darleide Alves. É sempre uma alegria receber você no programa Vida Viva, viu? A gente aprende muito com a sua experiência, com as coisas que você diz pra gente. Quem tá nos assistindo sempre fica muito feliz por você estar aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu venho muito feliz, de coração inteiro, querendo de verdade que esse seja um momento propício para todos nós aprendermos. Maravilha! Você que ligou a TV agora e tá assistindo o programa Vida Viva, eu vou te explicar. Tô aqui com a Darleide Alves, que é produtora e apresentadora de 2 programas de TV. Além disso, é palestrante e escritora. Se você quiser o contato dela, manda aqui um e-mail para nós e a gente vai mandar para você, tá? Ela apresenta 2 programas na TV Novo Tempo. Um programa que é sobre relacionamentos, chama-se Consultório de Família, e tem um outro que fala sobre sexualidade, que chama Sem Tabus. E já vou falar sobre o livro, e a gente vai falar mais sobre essa mulher que é multifuncional, viu? Uma bênção na mão de Deus, viu? Darleide, nosso tema de hoje é sobre términos e recomeços. Não dá pra gente deixar de falar de frustrações, porque o término normalmente traz frustrações, se não é a gente que termina, né? Se a gente verdade. É a parte que com quem se terminou, né? E da onde vem a dificuldade de lidar com as frustrações da vida? Esse tema ele é muito abrangente, né? Porque ele pode se referir a relacionamentos, como a términos e recomeços em outras áreas, como por exemplo um trabalho, um curso, e eu agora vou recomeçar por onde. E essas dinâmicas da vida, elas precisam ter início em sua aprendizagem lá no comecinho da vida. Por isso que é sempre importante a gente falar para os pais de como eles ensinam as crianças a lidarem com as frustrações. Muitas vezes os pais, nós queremos, por muito amor, por muita atenção, por muito cuidado, atender a todas as necessidades do filho a qualquer momento, ainda quando ele está chorando, para a próxima mamada e você não pode deixá-lo chorar. Até ali, o bebezinho no colo,
É preciso deixá-lo chorar um pouco, é preciso deixá-lo desejando um pouco, é preciso deixá-lo aprender que existe um espaço entre ele desejar e ser atendido. Porque todas as vezes que nós ensinamos a desejou, tem de pronto a resposta, Uma lição então de ao paciência, longo né? da vida ele vai ser impaciente, ansioso. Como assim não me atendem? Produz revolta, produz angústia. Como assim? Porque o mundo não para atender as nossas necessidades na hora que a gente precisa. Então, pais, por favor, olhem para os filhos, deixe-os esperar um pouquinho, deixe-os conviver com a frustração um pouquinho, porque lá na frente, ao longo da vida, as frustrações grandes e importantes precisam ser consideradas e a gente precisa ter maturidade para lidar com elas. E algumas coisas que simplesmente não vão acontecer, né? Sim. O filho quer, mas o pai não pode dar. A gente... Talvez, até vou ver a sua opinião sobre esse assunto. Você acha que essa dificuldade de lidar com a frustração também esteja no fato de os pais, muitas vezes, pelo fato de ficarem pouco com os filhos, acabam dando sempre lá um agradinho, um presente, numa forma de substituir a atenção e o amor que eu deveria dar com a minha presença, mas porque trabalho demais ou com corre da vida acabo não dando? Tem a ver, sem sombra de dúvidas tem a ver. Os pais ficam em dívida com os filhos e eles pagam essa dívida de tempo, de afeto, de atenção em quantidade e eles querem dar qualidade e quantidade em forma de coisas, em forma de liberação, de uma liberdade que parece esse filho que está sendo compensadora de alguma outra parte que lhe falta. E por falar em começos e recomeços também tem muito a ver com pais que não se prepararam para ter filhos além do status. Tem pessoas que têm filhos hoje para marcar o status de ser pai e mãe e não paga o preço da responsabilidade de ser pai e mãe, de olhar esse filho mais que um bonequinho, uma bonequinha que eu visto, que tá na modinha, que é bonitinho, que eu fotografo e faço posts lindos nas redes sociais. E isso precisa ser considerado. Filho dá trabalho, sabe? Eu costumo dizer que os pais, as pessoas que são preguiçosas, elas não podem ser pais, porque ter filho é exigente, precisa ter tempo para levantar, precisa ter paciência para cuidar, precisa se entregar. E para ensinar a respeito de frustração, precisa ter o cuidado, um olhar mais adequado para saber, eu estou negando tal pedido do meu filho com um porquê, com uma razão. E não é uma razão imediata, é uma razão para o resto da vida. Isso é para gente inteligente. Preparar para a vida, né? Agora, imagine que quem possa estar nos assistindo, às vezes se formou por pais que talvez não tenham muito se preparado para esse momento, de modo que ele se tornou um jovem, se tornou às vezes um adulto que não sabe lidar com a frustração. Como essa pessoa que nos assiste pode proceder, uma vez que ele já não tem esse respaldo, mas ele não precisa ser escravo do que aconteceu no passado? Ela precisa recomeçar, e recomeçar bem. Então, se você identifica que no curso da tua história alguma coisa incomoda, você não sabe lidar com frustração, você não sabe lidar com relacionamento, eu costumo dizer, Mariana, que tem pessoas que vão fazendo anos de vida, envelhecendo, mas elas não vão se tornando sábias. Quando é que você se torna sábio? Quando você reconhece o ambiente em que você pisa, o contexto em que você está e quem você é nesse contexto, consegue se ver nessas situações e analisar a si próprio. Você analisa que é uma pessoa que não sabe lidar com frustrações, não aceita o não do namorado, não aceita o não da esposa, não aceita o não de ninguém. As coisas precisam prevalecer da maneira como você determina, como você pré-julga. Você está equivocado. Então, por onde você começa? Vamos zerar, vamos queimar essa ponte, o que você viveu até agora e vamos retomar a vida. Por onde você recomeça? Treinando. Você precisa treinar a engolir os nãos da vida e dar uma nova modelagem para essa perspectiva de vida. A gente fica muito focado, as coisas só funcionam se for assim, só me serve se for desse jeito. Meu marido só me ama se ele me der provas assim, meu namorado só me ama se ele me der provas de tal maneira. E as pessoas não respondem de acordo com a nossa expectativa. O que está errado? É com o outro ou é com a minha expectativa? A verdade é que nem só o fim fica difícil, o intercurso já é. Exatamente. Quando chega o rompimento de uma relação, ou chega a dispensa de um trabalho, ou chega qualquer situação que ponha fim e exija um novo recomeço, você é tão imaturo, você é tão despreparado para lidar com recomeços que você se desespera, se desescabela, culpa os outros, se torna uma pessoa frustrada, magoada, irritada, uma má companhia para a vida e para todos.
Então, essa necessidade de saber colocar fim a situações específicas e recomeçar é uma das grandes provas de que se nós somos maduros ou imaturos. Fala para nós agora um pouquinho sobre, na verdade, os relacionamentos na juventude. De repente a gente tem algum adolescente que tem o primeiro namorado, a primeira namorada, e ele depositou todas as expectativas nesse relacionamento. Como é que a gente pode ajudar esse adolescente ou esse jovem que começou a namorar, mas não deu certo o relacionamento? As situações na vida, e muitas delas, são situações que não nos permitem refazê-las. Voltar atrás e mudar. O relógio da vida não permite muito isso a nós. Mas o que permite a nós termos consistência na vida é justamente saber quem eu sou. É muito difícil pedir para um adolescente, por exemplo, pensar sobre quem ele é. Né? Principalmente quando ele não tem um lastro de família que dê a ele suporte de valores. Mas vamos adiantando mais um pouquinho e digamos que ele já esteja um pouquinho mais adiantado na idade, mais jovem, enfim, terminou um relacionamento, frustrou, chorou, me deixou, abandonou, ó céus, ó vida, sofreu, doeu, dói. E a gente precisa saber que dor não nos permite fugir para muito longe dela. Onde você vai, você a leva no corpo, na alma, nos sentimentos, nos pensamentos. Viva a sua dor. Mas quando você sabe quem você é, quando você sabe quais são seus valores e que você está acima até do conceito que o outro lhe deu. Eu tô terminando com você porque você não é para mim. Eu tô terminando com você porque porque eu quero alguém melhor que você. Sabe, a gente se sente o último, a baratinha perdida quando o outro te deixa. É normal, mas aí você para e pergunta, vou chorar? Vou chorar. Ok, chora, chora, chora. Sabe quanto tempo você vai me dar para chorar? Se der um tempo, eu vou chorar hoje o dia inteiro, mas amanhã eu vou levantar e vou lutar pela vida. O choro pode durar uma noite. O que não pode é a gente ser tão imaturo ao ponto de achar que o fim de um relacionamento é o fim da vida. Que o fim de uma história é o fim de tudo, que o fim de um emprego é uma incompetência para todas as outras áreas da vida. É só isso que a gente precisa saber. Quem eu sou, meus valores, minhas competências, minhas qualidades e a força que eu tenho para recomeçar. Então você aconselha a viver esse momento de luto mesmo, precisa. Pelo que você está dizendo. Precisa. Se você não sofre, você vai querer ir na farmácia e tomar uma pílula para passar a sua dor. E não existe remédio para aliviar a dor. Então a gente precisa ser mais preenchido, a gente precisa ser mais cheio de quê? De valor, de competências que são de dentro para fora e que seja o máximo independente do que o outro me ofereça. Tem mulheres que dependem muito do marido para ser quem são, tem homens que dependem muito da mulher para ser quem são, pais que dependem dos filhos para ser quem são. A gente precisa ser inteiro sem os outros, para que quando os outros façam parte da nossa existência, eles venham coroar com excelência. Isso acontece muito com mães quando os filhos vão crescendo, vão para a faculdade ou casam, né? Porque às vezes a mulher ela deixa de ser um ser humano e passa a ser só mãe, não é? Aí a gente entra numa questão que dá um outro problema, um outro programa, é uma questão importante. A gente idolatra muito pessoas, momentos, situações, a gente idolatra. Eu repito, tem esposas que idolatram o marido, não vivo sem ele. E ela mendiga amor, assim como há homens também pedindo esmolas de amor, esmolando. Ninguém pode chegar ao nível de pedir esmolas de amor. Amor a gente conquista, recebe, entrega, ele é leve, ele flui, ele acontece, porque ele flui de mim. Só que muitas vezes nós estamos aqui falando para pessoas que são frustradas nas suas relações anteriores e elas desacreditam no amor, elas são frustradas no amor e elas acham que não existe amor, passam a negar a existência de amor. Então elas se tornam fracas, frágeis. E aí quando ela encontra alguém que elas podem se agarrar, ela diz, eu não vivo sem esperança, ela. Né? Eu não vivo sem ele. Então tem aquela menina lá com 15 anos, terminou, era o homem da minha vida. Ela só tem 15 anos. Ela não pode acreditar que o homem da vida dela, que a vida acabou aos 15 anos de idade. Mas aí a outra está dizendo assim, Darleide, eu tenho 49 e meu marido me trocou por uma garotinha de 23. Recebi um caso desses há poucos dias. E aí o mundo dela acabou. Não, sua vida não acabou. A vida não termina aos 49.
49 anos de idade, isso não é verdade. Então vamos lá, vamos recomeçar. Agora você é uma mulher madura, você tem estrutura para dar um norte para a sua própria vida, mas você precisa decidir. Eu tenho possibilidade de cura. Tenho. E por falar em amor e cura, Ah, nós vamos falar sobre esse livro aqui. Não falei para vocês que ela é escritora? Ela lançou, quanto tempo faz, Darleide? Tem 1 mês e meio. Ó, recente, fresquinho, o livro Amor e Cura. Fala um pouquinho sobre o que você escreveu aqui. Uma das questões que eu cito aí é sobre mendigar amor. A gente não pode depender de amor de terceiros para ser inteiro. Este amor que eu falo, que é amor que cura, é o amor incondicional, amor de Deus. Amor que rompe barreiras, amor que me respeita, amor que me ama, amor que me constrói e que não tem rompimento nunca. Faço o que eu fizer, ele me ama sempre. Amor que cura. Quando eu sou cheia desse amor, eu tenho vigor de fé e amor que me sustentam. As relações que me cercam, elas me cobrem de excelência, mas elas não são o meu todo, porque o meu eixo é Deus. Né? Que maravilha. E quem quiser adquirir e ler Amor e Cura, como é que faz? Primeiro que é uma pessoa de muito bom gosto e pode encontrá-lo no site autorias.com ou falar comigo nas redes sociais, no Face, por exemplo. Maravilha. Darleide, eu queria que você mencionasse sobre essas pessoas que já, para curar essa dor, acabam engatando num outro relacionamento que às vezes é uma coisa frequente de ver, né? É uma forma de recomeçar. Bola pra frente. Tem gente assim, eu não sei ficar sozinha, né? Não consigo ficar sozinha. Ficar sozinho é um dos melhores momentos para você se ver, para você se enxergar, avaliar. Por que esse relacionamento anterior terminou? O que foi que aconteceu? Quais foram as pistas que foram me dadas e que eu não percebi, que agora eu consiga revisitar essa história e ver onde eu errei, onde o outro errou comigo, onde o outro foi abusivo comigo, onde eu fui abusadora ou abusiva. Quais são? Aí eu faço esse balanço. Estou fechada para balanço e vou fazendo esse balanço. Quando eu engato um outro relacionamento sem passar por esse processo, que é terapêutico, que é doloroso, porque você se vê, eu errei, não, eu tenho parcela de responsabilidade nisso. Não é para se sentir culpada, deve ter sido eu é que não consigo fazer ninguém me amar, o erro deve estar comigo. Não, às vezes o erro está com outro que não conseguiu enxergar como você é boa, como você é bom, como você é honesto, como você é isso. Porque nem todo mundo está afim desses tipos de valores não, Mariana. Nem todo mundo está querendo alguém para um relacionamento, sabe, para a vida inteira. Está querendo passar, está querendo viver, está querendo emoção, está querendo prazer. Então fica esse tempo só, fecha para balanço de verdade. Aí depois você abre as portas e assim, quer saber? Sob nova direção. Estou aqui sob a direção do meu Deus, renovada agora, para me ensinar e me levar a entrar num relacionamento agora mais forte, mais preparada e menos egoísta, mais capaz de amar o outro como o outro é. E como eu sei, o momento de procurar ajuda, porque você mencionou assim, eu preciso revisitar os problemas, aquilo que me levou ao término do relacionamento, mas às vezes a gente fica remoendo as palavras que foram nos ditas no término, né? Porque você é assim, ou no trabalho, né? Tô te demitindo por causa disso, disso e disso, e a gente fica remoendo e não consegue, a gente falou do choro durar uma noite, a alegria vir de manhã, mas às vezes a gente não consegue atravessar para esse momento da alegria. Quando eu sei que isso realmente está me prejudicando, eu estou me afogando no mar de mágoa e devo procurar ajuda. A gente percebe quando essa tristeza, essa frustração vai se tornando mais patológica, né? Ela adoece, ela torna o indivíduo depressivo, ela torna o indivíduo à parte do seu convívio normal, social, com a família. Quando essas alterações se mostram por longo prazo, porque as pessoas também têm momentos, algumas pessoas se refazem em 1 mês, 2 meses, 3 meses, outras em 1 ano, tal. Depende muito de cada um, da sensibilidade de cada um. Mas começou a atrapalhar as relações sociais, o trabalho, os estudos, o convívio em família. Então vamos lá, vamos buscar uma ajuda, vamos falar sobre isso, sobre essa dor, vamos rasgar esse coração com quem a gente pode rasgar, para também evitar ficar indo no Facebook e se sentindo chateada todo dia, e desabafando, e jogando indireta pro ex-namorado, pra ex-namorada, pro ex-marido, sabe? Fazendo posts longos a respeito de dor e solidão, como se estivesse dando pistas para os outros. Vamos para um consultório, então, né? Mas eu reforço ainda que as pessoas precisam desenvolver a capacidade
lendo, sabe? De outras maneiras, mas desenvolver a capacidade de também se situar num momento de solidão e tornar a solidão que parece ser má, num momento de solitude, que é produtiva, que é eficaz, que é eficiente, com os próprios recursos. Nós somos inteligentes, nós temos estratégias, assim como teve estratégia para conquistar o outro, para chamar a atenção do outro, para manter esse relacionamento de certa maneira, você é inteligente, você tem competências importantes. Use-as a seu favor nesse momento de dor agora. Porque também tem gente que fica muito dependente do psicólogo. É verdade. Fica muito dependente do terapeuta. E o terapeuta não vai fazer por você. É você quem precisa executar. Ele te auxilia o caminho, mas o caminho é seu, você que né? faz. Então, eu fico pensando muito nessa questão de não conseguir se reerguer e ficar dependente mesmo. E uma coisa que eu te pergunto. Você aconselha, a gente sofre na nossa casa, toma um banho e sai pra rua, ou o mundo inteiro tem que saber que eu estou sofrendo? Não, eu sou daquelas pessoas que acredita, que advoga, que a gente precisa se posicionar, sabe? Que o nosso semblante se posiciona, nossa cabeça se ergue, nossa postura se faz e a nossa fala acompanha, nossos pensamentos acompanham e a gente não pode se dar ao luxo de se permitir nesse luto ficar só deprimida, chorando, tenham pena de mim, vou cortar o pulso porque não me amo. Isso é postura de derrotado, isso é postura de imaturidade. Então eu motivo as pessoas, advogo que as pessoas, isso não é negar a dor. Negar a dor, nós já falamos que não é o ideal. Mas isso é assim, estou sofrendo, estou um molambo aqui, rasgada por dentro, mas eu vou trabalhar. E eu vou trabalhar com um sorriso na cara. Quando eu quiser chorar, vou dizer, ó, querida, 30 minutos para chorar. Chora, 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 borra a maquiagem. Isso, agora lava a cara, faz uma maquiagem nova, um sorriso na cara e vai. Porque, afinal de contas, o mundo não tá com muito tempo para parar e ficar passando, sabe, mãozinha no teu ombro. Coitadinha, coitadinho, pobrezinho doce. Não, vamos que a vida acontece. Você ficou falando e eu fiquei pensando que tem uma questão de autoestima relacionada, né? É a questão muito da autoestima. E isso me faz pensar que, na verdade, para que a gente possa sofrer perdas de uma maneira saudável, tem tudo a ver com o que você falou aqui. A gente tem que colocar as coisas certas no lugar certo. Isso. Quando o meu marido, o meu trabalho, a minha esposa, o meu namorado ocupa o centro, o primeiro lugar, tá errado, porque a gente coloca a confiança em pessoas erradas, né? Em pessoas que são falhas, é isso que eu quis dizer. Fala um pouquinho sobre isso. E a gente também se deixa muito na mão do outro, né? Eu não cuido da minha saúde, os pilares da vida. Eu não cuido da saúde porque eu não tenho tempo. Por que você não tem tempo? Ah, preciso lavar, preciso passar, preciso cuidar, preciso isso. Você se entrega demais. Depois o outro vai, e por N motivos, porque ele escolheu ir, você fez tudo certo. Só uma coisa você errou. Você não se viu, gente. Você não se amou sozinha, você não se respeitou sozinha, você não investiu na sua saúde, no seu conhecimento intelectual, na sua profissão, no seu bem-estar. Então, você deixou isso vago. Na hora em que o outro sai, em quem você depositou tudo, você fica no vácuo e desaba. Então, tem que se ofertar, se entregar, amar de corpo e alma. E nesse jogo faz parte, eu me amo, eu me cuido, eu me respeito. E sabe por que eu faço isso por você, amor? É por você, amor, é por você que eu faço. Eu me amo. É isso mesmo. Que prazer ter você aqui mais uma vez, Darleide. Que você volte mais vezes. A gente vai ter a maior alegria de receber você aqui no Vida Viva. Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo. Ame-se. Você só sabe se amar do modo correto, sem a capa do egoísmo, se você se permitir ter o coração preenchido do amor de Deus. Amor que você só conhece andando com Ele, bem de perto. É isso mesmo. Nós queremos fazer o convite para você que de repente ouviu e essa mensagem tocou você, precisa de restaurar a sua vida, restaurar o seu coração, as suas emoções. Venha nos conhecer. Nós estamos aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia em São Caetano e nós falamos sempre sobre isso, para que as coisas que a gente fala aqui, que o Senhor ocupe o primeiro lugar na sua vida, e aí você vai ver que as outras coisas, pode doer, pode chorar, mas as coisas vão tomando o seu lugar. E eu quero fazer um outro convite para você. Converse conosco, mande a sua dúvida, a sua sugestão de pauta aqui para o nosso e-mail e mande também um pedido. Nós temos um presente para você. Viva com esperança. Nós desejamos que isso seja realidade na sua vida, viu?
e que você possa ter uma vida plena. Assista agora uma mensagem espiritual feita com todo carinho para você. Olá, imenso prazer cumprimentar você, amigo do Vida Viva. Esses momentos aqui são especiais para a nossa vida espiritual. Essa dimensão maravilhosa que faz parte do ser integral. Estivemos considerando em nosso último programa sobre São João 3,16 e vamos continuar agora neste momento. São João 3,16, só para você recordar, ou você que não tem intimidade ainda com o Evangelho de João, São João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O primeiro momento de São João 3,16 foi o grande fato. Deus amou e deu o seu Filho. Deu para ficar em nosso lugar. É um processo de substituição. Ele nos substituiu no juízo que caiu sobre ele. A morte que era nossa, ele assumiu, para que nós tivéssemos direito à vida que é dele. O segundo momento de São João 3,16 é a grande condição. Qual é a grande condição para uma reintegração com o Senhor Deus? A grande condição é para todo aquele que nele crê. O que isso implica? O que nós podemos deduzir disso? Crer significa fixar a atenção, isto é, a fé, em algo já elaborado. Crer significa projetar a nossa atenção para fora de nós. E em quê? Na obra substituta do Senhor Jesus Cristo. Crer implica também em arrependimento, confissão dos nossos pecados, para tomar posse do quê? Do perdão que Ele nos ofereceu. Assim, podemos concluir com segurança que crer é crer no perdão oferecido. Então quer dizer que o Senhor Deus não nos perdoa porque suplicamos? Não. Ele perdoou porque quis. O perdão de Deus é um presente, é a maior oferta, é uma oferenda perfeita de Deus para conosco. Assim, crer significa que eu vou crer num Deus de amor, num perdão que sorri para mim. Isso implica, evidentemente, numa confissão dos nossos erros, da nossa vida pregressa e tomar posse disso. O Senhor Deus não perdoa uma pessoa porque ela suplica como se fosse uma conquista da sua humilhação. Não. O Senhor Deus só acredita um perdão que já existe. Ninguém comove Deus a perdoar. Ele perdoou porque quis. Mas tem mais. Deus não apenas perdoou porque quis. Ele perdoou porque é amor. Mas veja só, ele não só perdoou porque quis, ele não só perdoou porque é amor, ele perdoou porque conquistou o direito de perdoar. Como que ele conquistou o direito de perdoar? Ficando em nosso lugar, pagando a dívida que era nossa. Olha que bela notícia. Assim, a grande condição é que pela fé no Filho de Deus, em arrependimento e confissão dos meus pecados, sejam eles quais forem, quais tenham sido, a abundância deles, isso pouco importa. O que o Senhor quer de nós é uma contrição feliz por ter compreendido o seu imenso perdão. Tomar posse do perdão oferecido através do arrependimento e confissão dos pecados. Esta é, com certeza, o maior achado. Este é o maior achado que um ser humano pode ter nesta terra. Obrigado por mais essa companhia aqui no Vida Viva.